Bom dia, meus queridos irmãos. Mais uma vez, Neto na voz aqui, trazendo aquela palavra que edifica, aquela palavra que engrandece e eleva o espírito. Antes de mais nada, gostaria de pedir desculpas. O vídeo de ontem, para quem não viu, vai lá e assiste. Foi perfeito, decorreu bem, porém no finalzinho, no último minuto, o microfone acabou a bateria. Ah, Era só para me levantar e me despedir de vocês, encerrar o vídeo, mas fica sem áudio. Então, para quem assistir lá, foi esse pequeno problema, acabou a bateria do microfone. Mas enfim, sem mais delongas, bora para a leitura de hoje, para a interpretação da Bíblia. Hoje vamos ler o livro de Lucas, capítulo 22. Aquele gole no café antes e bora para a leitura. Lucas, capítulo 22. A festa dos pães sem fermentos, a festa dos pães sem fermento, também chamada de Páscoa, se aproximava. Os principais sacerdotes e mestres da lei tramavam uma forma de matar Jesus, mas tinha medo da reação do povo. Então, Satanás entrou em Judas Iscariotes, um dos 12, e ele foi aos principais sacerdotes e aos capitães da guarda do templo para combinar a melhor maneira de lhe entregar Jesus. Eles ficaram muito satisfeitos e lhe prometeram dinheiro. Judas concordou e começou a procurar uma oportunidade de trair Jesus, para que para que o prendessem quando as multidões não estivessem por perto. É interessante ver que Jesus falou para milhares de pessoas, milhares, a história dele chegou a centenas de milhares, hoje a gente sabe a milhões, porém, naquele momento contemporâneo a ele, apenas 12 seguiram ele fielmente a ponto de se tornarem apóstolos, a ponto de Jesus olhar e ver, esses aqui eu posso ensinar a palavra mais completa e eles passarem adiante. Desses 12, um ainda traiu, ou seja, mesmo estando na companhia de Cristo, mesmo sentindo a alta vibração, a alta frequência, meus irmãos, não subestimem o poder de uma tentação, o poder de um ciclo vicioso. A tentação de Judas foi o dinheiro, a confiança dele era maior no dinheiro. Judas era um bom comerciante, era astuto com os negócios, lidava bem com o dinheiro. A sua habilidade gerava uma confiança exacerbada no próprio dinheiro, a ponto dele confiar mais na sua astúcia e no dinheiro do que no próprio Cristo. Meus irmãos, se atentem às suas convicções e aquilo no qual você ancora seu barco. Qual é o seu porto seguro? Seu porto seguro é de fato o dinheiro ou o dinheiro é uma ferramenta na sua mão que você usa? O dinheiro, eu não sei se vocês já pararam para refletir, mas por mais que ele compre as coisas ao seu redor, ele não é capaz de determinar a doença ou a saúde. Ele não é capaz de determinar o amor ou o ódio. Ele não é capaz de determinar a união de uma família. Então as coisas mais. Eu não lembro quem falou, mas é uma frase de um grande empresário, de um grande investidor da bolsa. Mas que ele diz o seguinte: o dinheiro é a coisa mais barata do mundo. O dinheiro é a coisa mais barata. Não estou subjugando ele, dizendo que é algo ruim, é a melhor forma de troca de energia entre os humanos aqui que a gente arrumou até agora. É o melhor esquema de troca de riqueza, de troca de recursos que a gente já conseguiu até hoje. Foi o que mais funcionou, foi através do dinheiro, através do capitalismo. Mas, volto a dizer, o dinheiro é a coisa mais barata que existe. Para além do dinheiro, as coisas mais caras ele não compra. Mas Judas se deixou levar. Chegou o dia das festas dos pães sem fermento, quando o cordeiro pascal era sacrificado. Jesus mandou Pedro e João na frente e disse: Vão e preparem a refeição da Páscoa para que comamos juntos. Onde o Senhor quer que preparemos? Perguntaram. Ele respondeu: Logo que vocês entrarem em Jerusalém, um homem carregando uma vasilha de água virá ao seu encontro. Sigam-no. Na casa onde ele entrar, digam ao dono: O mestre pergunta: Onde fica o aposento do qual comerei a refeição de Páscoa com os meus discípulos? Ele os levará a uma sala grande no andar superior
que já estará arrumada. Preparem ali a refeição. 100% intuitivo, 100% na fé. Faculdades mentais superiores. A fé, meus irmãos, é o seguinte: 50% é o seu pensamento. O seu pensamento, ele é como se fosse matéria. O seu pensamento é como se fosse um objeto. O seu pensamento, ele interfere na realidade aqui ao nosso redor. Portanto, antes de mais nada, já digo, vigie teus pensamentos. Controle-os no seguinte de estimule os bons pensamentos e não dê espaço aos pensamentos degradantes. Mas, enfim, a fé, metade dela é a sua intenção, é o seu pensamento firme no propósito. Jesus não tinha dúvida do que ele queria. Ele estava 100% convicto daquilo que ele queria. Eu quero uma casa para mim. Olha que impressionante. Eu quero uma casa para me fazer um jantar de Páscoa com os meus discípulos e eu não tenho dúvida de que é isso que eu quero e é isso que eu vou conseguir. 50%. Os outros 50%, a oportunidade vem. E geralmente as boas oportunidades, elas tendem a entrar pela portinha dos fundos. Elas vêm às vezes até disfarçada de fracasso, disfarçada de escassez. E aí geralmente as pessoas quando está numa busca, ó, você tem 50% da sua fé já no seu desejo, na sua intenção. Quando você começa a buscá-lo, muitos desistem no primeiro fracasso, na primeira impressão de escassez. Jesus, sendo 100% confiante, sendo inteiramente uno com o Pai, com o Criador, ele não havia dúvidas. Na mente dele, consciente ou inconsciente, não havia questionamentos nesse momento. Então ele fala, queremos um lugar para fazer um jantar de Páscoa, vá até a cidade. Intuitivamente ele sente, você vai encontrar um cara assim, assim, siga-o e fala com ele. O que acontece, meus irmãos? O poder da palavra. A palavra tem um poder magnífico. A gente pode falar as coisas com convicção e essa convicção e essa firmeza no consciente e no inconsciente te leva. Qual é a palavra que eu queria lembrar? É como se você fizesse uma. Não. O contrário de uma praga. O que seria uma praga é você falar algo negativo para a pessoa e aquilo acontecer. Agora, quando você fala algo positivo e aquilo acontece, você fez não é bem uma previsão, mas é uma autoafirmação com convicção. E a partir do momento que você tem essa convicção e segue a fé e segue a sua intuição, os outros 50% é o ambiente. E o ambiente vai demonstrar, ele vai trazer essa oportunidade. Só que muitas vezes essa oportunidade vem pela portinha dos fundos, vem disfarçada, parece a princípio, nossa, mas vai dar certo, é desse jeito mesmo? Vai dar certo, meus irmãos. Pode seguir. Siga com convicção e olhos atentos. A gente tem inúmeros exemplos na sociedade de pessoas que alcançaram seus desejos, mesmo eles sendo desejos distantes, desejos extremamente inalcançáveis à vista das outras pessoas, e eles persistiram e diante de um fracasso, eles perceberam que estava a um passo do sucesso. A um passo do sucesso. Então, meus irmãos, geralmente a fé vai caminhar assim: convicção, intuição e coragem. A coragem para seguir em frente. Aqui a gente viu o exemplo vivo disso, que era Jesus fazendo 100% disso. Continuando a leitura. Lembrei da palavra quando você diz algo que você quer que aconteça e você vá com convicção atrás disso. É profetizar. Você está profetizando em sua vida. Então profetize boas palavras, profetize bons acontecimentos. Use a fé alinhada com os seus desejos e com a sua crença, aquilo que você acredita, para alinhar pensamento e coração em busca dos seus objetivos. Continuando. Na casa onde ele entrar, digam ao dono, o mestre pergunta, onde fica o aposento no qual comerei a refeição da Páscoa com os meus discípulos? Ele os levará a uma sala grande no andar superior, que já estará arrumada. Preparem ali a refeição. Eles foram
e encontraram tudo como Jesus tinha dito. E ali prepararam a refeição da Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos tomaram lugar à mesa. Jesus disse: Estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo agora que não voltarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Então tomou um cálice de vinho, agradeceu a Deus, depois disse: Tomem isto e partilhem entre vocês, pois não beberei vinho outra vez até que venha o reino de Deus. Tomou o pão e agradeceu a Deus, depois partiu e deu aos seus discípulos dizendo: Este é o meu corpo, entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: Este é o cálice da nova aliança, confirmado com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Mas aqui, partilhando da mesa conosco, está o homem que vai me trair, pois foi determinado que o Filho do Homem deve morrer. Mas que aflição espera aquele que o trair? Os discípulos perguntavam uns aos outros: Qual deles faria uma coisa dessas? Muito bem. Jesus, cujo nome hebraico é Yahushua Hamashia, era 100% na fé, 100% intuitivo, então e 100% na verdade. Ele conseguia perceber e intuir as coisas com extrema precisão e sentir, mesmo que as pessoas não falassem. O corpo fala, mesmo que as palavras não digam, através do corpo, através da expressão facial, você já consegue ter uma leitura. Mas para uma leitura mais aprofunda e mais aguçada ainda, é o sentir. Sentir o que, Neto? Sentir a vibração, sentir a energia. Somos corpos elétricos. Nosso cérebro funciona por eletricidade, o coração funciona por eletricidade. Nosso corpo, assim como o planeta Terra, gera um campo eletromagnético, que é o nosso corpo morfogenético. Esse campo eletromagnético vibra. Dependendo da emoção, do sentimento, da convicção na mente, ele vibra em diferentes frequências. Em verdade vos digo, meus irmãos, Jesus era capaz de sentir a vibração mais sutil, e ele disse: Todos vocês podem ser como eu ou até maiores. Todos nós temos isso na nossa natureza intrínseca já. A gente tem essa sensibilidade, essa capacidade de sentir a energia do próximo. Sabe aquele ditado quando a pessoa diz: Ah, meu santo não bateu com fulano? Ou, ah, não sei, a gente não se bate, a gente não... Energia, frequência, vibração, eletromagnetismo. Tudo nessa terra é eletromagnetismo. Meus irmãos, o eletromagnetismo, a frequência, vai para além de simplesmente sentir a vibração do ambiente. Uma semente, quando é plantada na terra, você sabe como ela capta os nutrientes do solo? Pois é, ela atrai os nutrientes do solo. A vida, as coisas devem vir pela atração e não pela busca. Uma barra de ferro desmagnetizada, ela não faz nada. Uma barra de ferro magnetizada levanta até 12 vezes o seu próprio peso. Assim somos nós, humanos, que nos magnetizamos, que nos energizamos através das instruções do Evangelho, que é uma vida, a cultura da Bíblia, a cultura israelita bíblica, que é uma cultura no campo, uma cultura de camponeses, uma cultura de pessoas que vivem em meio à natureza, não em cidades, não em cidades. É uma cultura patriarcal, é uma cultura patriarcal, é uma cultura que visa que o objetivo do coletivo, da comunidade, é instruir a próxima geração. Então é uma cultura totalmente voltada a ter filhos e preparar a próxima geração. Toda essa cultura, meus irmãos, ela é um modo de vida, um modus operandi que Deus nos instruiu para que a gente seja o mais vibrante possível, o mais eletromagnetizados. Estamos aqui lutando uns com os outros, buscando nossos desejos, tentando realizar nossas conquistas, mas o mundo nos ensina da maneira errada. O mundo nos ensina a tentar controlar os fenômenos externos ao invés de controlar os fenômenos internos. A gente deve controlar aqui, ó. É tudo aqui,
tudo nasce no campo mental. Todas as grandes riquezas nasceram primeiro no campo mental. Você precisa primeiro controlar a sua mente, controlar o seu campo mental. O que você pensa 24 horas por dia, o que você alimenta o seu corpo, o que você alimenta a sua mente, o que você alimenta seus pensamentos 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Como você está alimentando sua mente? Qual é o alimento que você tem dado diariamente? O que você faz na maior parte do seu dia? Frequência e vibração. Continuando. Só um golinho no café. Vamos olhar a palavra, né? Depois começaram a discutir entre si qual deles era o mais importante. Jesus lhe disse: Neste mundo, os reis e os grandes homens exercem poder sobre o povo, e, no entanto, são chamados de seus benfeitores. Nesse mundo, as pessoas idolatram aqueles que exercem poder sobre elas. É exatamente o que eu acabei de falar. Ao invés de fazer como a semente, que atrai tudo aquilo que precisa, as pessoas vão atrás de controlar os outros e controlar o ambiente externo. Em vez de. Por quê? Por que fazem isso? Por que tem essa megalomania de querer controlar tudo, controlar nações, controlar pessoas, controlar o mundo inteiro, quando a gente vê vários aí aspirantes a anticristo? Porque não controlam a si mesmo. Não são capazes de controlar a sua própria mente e criam essa megalomania de querer controlar o mundo, esse aspirante a anticristo. Então, meus irmãos, aqui a gente vai ver que Jesus vem falando que os grandes homens, que são os reis, os líderes nessa terra, que é o povo que oprime a população, são chamados de benfeitores. São chamados de benfeitores. Por quê? Porque é uma nação de idólatras. As pessoas são idólatras, ao invés de quererem, de fato, o melhor, elas querem tomar o lugar do ditador e querem estar lá oprimindo as outras pessoas. Porém, continuando, será diferente. Instrução prática e direta para aumentar o seu campo vibratório e parar de perseguir as coisas e querer dominar os outros e começar a atrair todos os nutrientes, tudo aquilo que você precisa nesse reino, como a semente. Porém, será diferente. Que o maior entre vocês ocupe a posição inferior e o líder seja servo. Quem é mais importante, o que está à mesa ou o que serve? Não é aquele que está à mesa, mas não aqui, pois eu estou entre vocês como quem serve. Vocês permaneceram comigo durante meu tempo de provação, e assim como meu pai me concedeu um reino, eu agora lhes concedo o direito de comer e beber na minha mesa. Em meu reino, vocês se sentarão em tronos e julgarão as 12 tribos de Israel. Meus irmãos, Cristo nos instrui diretamente a ser como ele. Quantos imperadores a gente teve em Roma? Quantos imperadores nos antigos reinados assírios, babilônicos, medo-persas? Quantos presidentes a gente teve? Quantos ditadores na Rússia, antiga União Soviética, na China, Estados Unidos, Inglaterra, Portugal, Espanha? Todos passaram, todos se foram. Por maior que fossem, por mais que tenham deixado seu legado na história, foram homens que usaram de seu poder para manipular e exercer opressão sobre outras pessoas, para sugar tudo que tinha de riqueza dessas pessoas para si próprio. E essas pessoas, pequeninas, anão espiritualmente falando, são micróbios espiritualmente falando, micróbios. Não se iluda com esses reis e reinados que o próprio Satanás ofereceu para Jesus Cristo enquanto ele estava no deserto. Mas a verdade é, Jesus Cristo, o nosso maior exemplo, o cara mais brabo que já pisou aqui na Terra, esse não foi colocado em nenhum palácio, esse não governou nenhuma nação, não das formas aqui como os reis e os governantes procuram, mas ele foi um andarilho que peregrinou por toda a Galiléia, por toda a região ali do Oriente até Roma e aquela região. Era considerado um cara sem bens, sem posses, não teve terreno, não teve casa, não teve uma carroça sequer,
não criou animais, ele veio simplesmente para servir. Foi o que mais serviu. Ele serviu aquilo que mais precioso a gente pode ter, que é a própria vida. Ele deu a própria vida. E meus irmãos, em verdade, a Bíblia vai nos trazer essa mensagem. Vou até ler de novo. Vocês permaneceram comigo durante meu tempo de provação. E assim como meu pai me concedeu um reino, lembra, ele rejeitou todas as nações de Satanás. Satanás que dá o governo dos Estados Unidos com Donald Trump, Satanás que dá um governo da Rússia por Putin, um governo da China por Kim Jong-un. Mas é Satanás que vem e dá diretamente através das articulações, entidades e potestades comandam todas essas instituições. Não se iludam, não se iludam. Ele ofereceu todos esses governos, os governos da época, para Jesus, e Jesus recusou a todos. E Jesus vai voltar com o reino que o próprio Criador deu a ele. Ou seja, todo o reino, todo esse reino foi dado a ele. E nós estamos sendo convidados a sentar à mesa com ele, a usufruir desse reino. De que modo? Buscando construir o império aqui na Terra, buscando fazer uma empresa com diversas filiais e dominar o mercado de aço, de alumínio, e de ouro e diamante e de todos os recursos naturais que são usados nessa terra? Não. Pelo contrário, ele nos convida a ser, quer ser o maior em meu reino, que vai ser o reino de toda a terra. O reino dele será o reino de toda a terra, meus irmãos. Não se iludam se acham o contrário. E o verdadeiro rei daqui ainda está por chegar. Ele vai vir como leão e reinará em toda a terra. Se vocês querem ser grandes no verdadeiro rei, que seja o menor aqui e agora, nesse tempo de provação. Esse tempo aqui é passageiro, meus irmãos. Uma vida passa assim, ó. Tem um documentário que eu acho incrível, que ele pega pacientes terminais, aqueles que já sabem que vai morrer daqui uma semana, um mês, 2 meses, e fazem uma pesquisa com eles de quais são as maiores ambições dele nesse ponto da vida que é o final. A gente aqui vive numa ilusão de vida eterna, de sempre vamos ter o que fazer, vamos ter sempre a oportunidade de retomar aqui, de começar de novo aqui nesse plano, nessa terra, do jeito que ela é. Mas não, meus irmãos, na verdade não. Na verdade, essa entrevista mostra o quê? Que essa corrida dos ratos, essa busca por construir impérios, por fazer reinados aqui na Terra e por dominar, e essa busca por dominar determinadas áreas, seja do comércio, seja da política, isso se mostra extremamente superficial e banal quando você está diante da morte. Esse documentário eu não lembro o nome, mas se procurarem aí, documentário, pacientes terminais, desejos para a vida, todos, sem exceção, o que queria poder passar um tempo mais com aquelas pessoas que amavam, poder dar um abraço no pai, brincar com o filho, comer a comida da mãe, poder ter uma conversa com o avô, com a avó. Meus irmãos, em verdade vos digo, as coisas mais valiosas é aquilo que podemos proporcionar às pessoas a quem amamos. Podem me tirar tudo o que tenho, só não podem me tirar as coisas boas que eu fiz para quem eu amo. Já dizia Chorão do Charlie Brown. Ó, chega a arrepiar. Por quê, meus irmãos? Porque, na verdade, tudo isso aqui é como correr atrás do vento. Pega o próprio rei Salomão, que está descrito nos documentos oficiais de Israel, na história de Israel para fora da Bíblia, em documentos históricos, como o homem mais rico que já teve na história da humanidade. Ele está mais rico, ele é mais rico se a gente comparar com questão de cotação do ouro e cotação da moeda hoje, pode juntar Jeff Bezos, Elon Musk e Bill Gates, que não tem a fortuna que tinha acumulada Salomão na época dele. Salomão foi o homem mais rico da história, questão de moeda, de ouro mesmo, de questão de ouro, e ele tinha 1.200 esposas, 700 concubinas. Então ele tinha mulher pra caramba, ouro pra caramba, era extremamente sábio, procurado por pessoas do mundo inteiro por sua sabedoria.
E o que ele fala no final da vida a respeito de todos esses impérios e buscar toda essa riqueza? Tudo isso, meus irmãos, é como correr atrás do vento. É correr atrás do vento. Aí você pega pacientes terminais que estão à beira da morte e eles percebem o quê? Exatamente isso. Tudo isso na vida é correr atrás do vento. As verdadeiras coisas que importam mesmo é aquele tempo de qualidade com as pessoas que você ama, é servir com qualidade as pessoas que você ama. Esse é o verdadeiro legado. Você saber que de alguma forma você pôde proporcionar aquilo que mais de valioso você tinha, que era o seu tempo de vida, junto com as pessoas que você ama, com as pessoas que você gosta, trazendo uma mensagem verdadeira, que é a mensagem de amor de Cristo. E é isso, meus irmãos. Espero que essa palavra de hoje possa de alguma forma ter tocado o seu coração e que a gente possa fazer essa caminhada junto, cada vez mais poder conhecer a alma humana através do nosso próprio Criador, que mandou o seu Filho unigênito para nos servir de exemplo. Yahushua Hamashia, esse nosso rei, e lembrando, ele é o rei dos reis, então tem uma postura de rei. O rei, ele administra bem os seus recursos para com sua comunidade. E essa é a mensagem de hoje. Valeu, meus irmãos, é só o começo, tamo junto. Mais um dia para agradecer. Bom demais, galera. Oh, que satisfação. E é isso. Dia lindo, palavra edificante. Me sinto extremamente grato a Deus por ter essa oportunidade e Ele me dá essa motivação de levar a palavra adiante. E é isso. Só temos a agradecer. Dia lindo, ventando hoje pra caramba. Os últimos dias não tava ventando. Bora aproveitar e bora velejar um pouquinho, né?